the people who are shouting either one, didn't read Sandman, or two, did not understand what they were reading. Em julho de 2022, o Neil Gaiman deu uma entrevista para o site Omelete e na conversa com a jornalista Carol Costa, o autor comentou sobre as polêmicas envolvendo as mudanças de gênero e raça na adaptação de Sandman, da Netflix. Mas peraí. Vamos voltar um pouquinho. Em julho de 2022, estreou na Netflix a série Sandman, adaptação de um quadrinho publicado pela DC Comics entre 1989 e 1996 e criado por Sam Keith, Mike Dringenberg e, claro, Neil Gaiman, que é também um dos responsáveis por adaptar essa mesma história pra TV agora, esse ano, 2022. A trama do quadrinho é contada, em partes, pelo ponto de vista do protagonista, Morpheus, o Twink, que é tipo a personificação dos sonhos ou algo do tipo, por isso que ele também é chamado de Sonho. E esse personagem é um dos 7 perpétuos, que são manifestações antropomórficas de alguns aspectos da existência humana, como destino, morte, destruição, desejo, desespero, delírio, danação e descaralhamento. Brincadeira. É que no original, em inglês, todos os nomes desses personagens começam com a letra D. Então, sonho e morte seriam Dream e Death, respectivamente. Oi, Paula Tejano, parabéns, beijinhos da Tidinha. Para traduzir tudo isso pra TV nos dias de hoje, os roteiristas tomaram algumas liberdades em relação à obra original em vários pontos diferentes, como por exemplo a época em que a história se passa, a sequência de alguns eventos e a etnia e o gênero de alguns dos personagens principais, o que, como era de se esperar, não despertou nenhuma reação de ninguém e definitivamente não foi assunto em lugar nenhum da internet. Brincadeira, todo mundo sabe o que aconteceu, a mesma coisa que acontece todos os dias. Fuxico, fofoca, confusão, disse-me-disse, leva e trai. Caco de frio, gato na rua, gato parando na rua. Me leva de volta à entrevista do Neil Gaiman pro Omelete. Quando a jornalista pergunta pro autor sobre Fuxico, fofoca, tudo isso, ele responde o seguinte: I think a lot of the time, the people who are shouting either one, didn't read Sandman, or two, did not understand what they were reading. Interessante, né? A resposta. Mas esse vídeo não é sobre Sandman. Eu quero falar um pouco sobre essa abordagem do Neil Gaiman. Quando ele diz que as pessoas que estão reclamando não leram Sandman ou não entenderam o que elas leram. Esse tipo de resposta é relativamente comum. Você já deve ter lido alguma versão dessa resposta algumas vezes. Eu provavelmente já devo ter falado sobre esse assunto nesses termos em algum momento da minha vida. Os próprios autores costumam falar isso às vezes. Os fãs que têm alguma coisa na cabeça também falam isso às vezes. E até a mídia especializada também, de vez em quando, engaja nesse tipo de argumento. De que o nerdola não entendeu ou não tem a capacidade de entender os subtextos políticos de Star Wars, The Boys, Sandman e Xuxa e o Mistério de Feiurinha. E não me entendam mal, existe alguma verdade nesse argumento. Tem muita gente burra e ignorante no mundo, eu não tô aqui pra refutar nada disso. Mas eu sinto que essa é uma maneira, no mínimo incompleta, de lidar com esse problema que insiste em aparecer na nossa timeline semana após semana. São as mesmas discussões, são os mesmos argumentos e são os mesmos contra-argumentos. Será que o problema tá só nesse nerdola que não sabe interpretar filme? Não, mas calma, eu não tô aqui pra passar pano pro nerdola não, Deus me livre. O que eu quero mostrar é que, como sempre, o buraco, esse buraco político, estético, ideológico e epistemológico que a gente tá enfiado, ele tá um pouquinho mais embaixo. E eu vou mostrar esse buraco todinho pra vocês hoje. Vamos desbravar esse buraco? Juntos? Então, né, menina? Sobre o Neil Gaiman, beber água. Eu gosto dele. Nada contra ele, especificamente. Eu tenho até amigos que são o Neil Gaiman. Inclusive, eu tenho um livro de contos dele que tá aqui em algum lugar na minha casa. Peraí. É esse aqui, ó. Fumaça e Espelhos. Eu li quando eu tinha uns 16 ou 17 anos e esse livro se tornou uma referência muito importante pra mim. Dito isso, eu acho que a resposta que ele deu pra esse problema dos fãs malucos e racistas é uma resposta muito superficial, na minha humilde opinião. E meu objetivo com esse vídeo é sair um pouco dessa superficialidade. Eu acho que existe sim um problema de interpretação de texto, mas ele não é o único problema e ele não tá restrito a essa figura do nerdola que todo mundo fala. E pra ilustrar meu ponto, vamos voltar pra 1997. Let's sum up. This year we explored the failure of democracy,
Parte 1. O estranho caso do filme que ninguém entendeu. Quando Paul Verhoeven assumiu a responsabilidade de adaptar para o cinema o livro Tropas Estelares, clássico da ficção científica escrito por Robert Heinlein e publicado em 1959, o diretor se deparou com um pequeno probleminha. É que esse livro é uma merda. Ok, o babado é o seguinte. Tropas Estelares é um livro muito importante para a ficção científica. Vários elementos da obra influenciaram diferentes manifestações do gênero nas décadas seguintes, com destaque para as armaduras robóticas que inspiraram visualmente os famosos mechas japoneses e toda uma vertente de ficção científica militarista hollywoodiana que inclui filmes tipo Elysium, No Limite do Amanhã, Homem de Ferro e Tropa de Elite 3, Shinji Entre no Caveirão. A trama se passa num futuro próximo e narra uma guerra entre os humanos e a Dona Baratinha. No decorrer do livro, a gente acompanha a carreira militar do personagem principal e os bastidores das Forças Armadas durante uma guerra intergaláctica. E essa história, vamos dizer assim, ela tem um retrogosto. 10 lashes. Uma glorificação da guerra em si e uma defesa explícita da violência, em especial a violência bélica, como instrumento de progresso. It's a fray! Isso aqui, meus amores, é um livro fascista. E eu não tô nem exagerando. Tem um personagem na trama que é um professor de história e ex-militar. A função dele aqui é fornecer pra gente, de uma forma exageradamente didática, as principais teses dessa obra. E o que eu vou ler aqui pra vocês agora, deixei até marcadinho aqui, é uma das falas desse personagem durante o filme. A base de toda moralidade é o dever. Ninguém pregou o dever pra essas crianças de um jeito que elas pudessem entender. Ou seja, com uma surra. Mas a sociedade em que estavam contou a elas inúmeras vezes sobre os seus direitos, entre aspas, né? Vocês sabem, né? Aquela velha história, direitos humanos para humanos direitos. Eu joguei o livro, mas eu ainda preciso dele, né? A principal preocupação desse livro é com a ideia de que a sociedade tá enfraquecendo por falta de disciplina. E a resposta que o livro traz é que o militarismo seria a grande solução para esse problema. Onde será que eu ouvi isso antes? Enfim, de volta pra 1997. Paul Verhoeven, o mesmo diretor de Robocop, Showgirls e o filme Amizade Entre Mulheres, teve que engolir a bucha de adaptar Tropas Estelares pra um filme em 1997. Mas olha o que o diretor fala sobre o livro. Eu parei depois de 2 capítulos porque era muito chato. É realmente um livro muito ruim. Eu pedi ao Ed Neumeier, o roteirista, pra me contar a história porque eu simplesmente não conseguia terminar de ler. É um livro muito direitista. E com o filme tentamos, e eu acho que pelo menos parcialmente conseguimos, comentar sobre isso. Durante todo o processo, estávamos lutando contra o fascismo e o ultramilitarismo. Eu queria que o público se perguntasse: essas pessoas são loucas? Pois é. A solução que o diretor encontrou para essa dissonância ideológica foi transformar o filme numa espécie de paródia do livro. Em vez de atenuar os aspectos fascistas, Verhoeven exagerou o ultramilitarismo to ensure that human civilization, not insect, dominates this galaxy now and always. em alguns momentos até replicando literalmente a estética nazista para retratar não os alienígenas, não os vilões, mas a própria humanidade. E essa cena que acabou de passar aqui é o primeiro de vários anúncios de propaganda militar que são exibidos durante todo o filme. São vários vídeos de recrutamento, que não existem no livro, produzidos com o intuito de incentivar a população dessa versão fictícia do nosso planeta a se juntar às forças armadas, a apoiar a guerra e a mostrar o conflito bélico e as atrocidades cometidas pelos militares como algo não só justificável, mas também glorioso. Esse insert aí que acabou de passar é a primeira cena do filme. E esse tipo de intervenção é meio que uma marca do diretor, que já tinha usado isso em Robocop anteriormente, também como uma maneira de deixar bem claro o absurdo moral e ideológico que está sendo mostrado na tela. Pakistan is threatening my border! That's it, Buster. No more military aid. Nuke 'em. Get them before they get you. Em Tropas Estelares, o diretor usa a propaganda para evidenciar que o filme é um deboche do viés fascista dessa história. Every day, federal scientists are looking for new ways to kill bugs. Here's a tip. Aim for the nerve stem and put it down for good. We're
Would you like to know more? E tramas como essa são sim ferramentas de doutrinação ideológica e de recrutamento militar. Paul Verhoeven deliberadamente construiu uma utopia fascista para demonstrar, de uma forma muito didática, por que o fascismo é ruim e como que ele permeia o imaginário hollywoodiano e o imperialismo estadunidense. We're gonna fight and we're gonna win! Isso aqui não é um filme heróico, é um aviso, é uma crítica ácida e pertinente. The only good bug is a dead bug. Agora pergunta se as pessoas entenderam isso. Eu não tô falando só de nerdola, não. Tinha nerdola nessa época? Eu tô falando da crítica especializada. Uma jornalista chamada Rita Kemplin, numa crítica do Washington Post na época, falou o seguinte de Tropas Estelares. Olha o que ela falou. O tom do Verhoeven, que varia entre o camp e o cínico, é tão inconsistente que é impossível decidir se ele está parodiando o Terceiro Reich ou apaixonado por ele. I'm doing my part too. É impossível decidir. Chegou tão perto, né? Impossível decidir. We're gonna fight and we're gonna win! The only good bug is a dead bug. It's a fray! Já numa crítica do LA Times, também da época, um jornalista chamado Kenneth Turan disse que o filme era uma experiência alegremente lobotomizada, sempre assistível, com a simploriedade de uma história em quadrinhos de ação. A simploriedade de uma história de quadrinhos em ação. Isso é pejorativo, tá? Ele tá dizendo que o filme não tem nuance. E não foi só esse cara, não. Muitas pessoas interpretaram Tropas Estelares como um filme literal sobre uma guerra intergaláctica desprovido de nuance. Um filme de navinha qualquer. Toda a parte da paródia, da ironia, do deboche passou despercebida por muita gente. E o desempenho do filme nas bilheterias refletiu esse desconhecimento, essa interpretação equivocada. Por que isso aconteceu? Eu tenho uma teoria. Tropas Estelares foi lançado um ano depois de Independence Day. Um filme que também narra o encontro devastador de seres humanos com alienígenas unidimensionalmente malvados que precisam ser aniquilados sem cerimônia por militares a mando do presidente dos Estados Unidos. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. E esse foi o filme mais assistido de 1996. Esse é o momento cultural que Hollywood está vivendo. É para isso que as pessoas vão ao cinema nos Estados Unidos em 1996. Para escapar da realidade, para enaltecer o próprio patriotismo, para sentir que elas vivem no melhor país do mundo e para consumir a narrativa de que quando as Forças Armadas americanas entram em ação, tudo pode ser justificado desde que o sonho americano permaneça. Quando um filme diz isso para as pessoas, no momento desses, mesmo que, ironicamente, a audiência, uma parcela considerável dela, pelo menos, tende a concordar. Por mim, beleza. A obra do Paul Verhoeven era sutil demais para um mundo que já vivia, de certa forma, a distopia que o diretor estava parodiando. Nos anos 90, os Estados Unidos se envolveu em dois grandes conflitos militares, a Guerra do Golfo e a Guerra da Bósnia. As duas com intervenções diretas americanas em território estrangeiro, tudo com apoio da maioria da população local. Por mim, beleza. Hoje, Tropas Estelares vem sendo revisitado como um clássico subestimado. Hoje, existe um entendimento mais profundo sobre o significado dessa obra e as mensagens que ela tenta passar. Mas na época, na minha opinião pelo menos, faltou um certo entendimento sobre quem era a audiência que ia consumir essa história em 1997. Talvez seja esse o motivo do fracasso. As pessoas simplesmente não estavam prontas pra entender esse tipo de ironia. Talvez. Não sei. Eu adoro Tropas Estelares. O filme, óbvio. Eu acho genial, incrível, impressionante. Um marco. Mas eu não sei o que é que eu teria achado se eu tivesse assistido 20 anos atrás. Eu era bem burrinha nessa época. E se nem a crítica especializada entendeu, imagina eu, 20 anos atrás. O motivo de eu citar esse filme aqui é pra mostrar um exemplo dessa dissonância entre o que uma obra tentou dizer e como ela foi interpretada pela audiência. De quem foi a culpa do fracasso de Tropas Estelares? Do público que não entendeu? Dos críticos que não entenderam? Ou de um diretor que não soube comunicar suas ideias pra audiência que ele tava tentando atingir? Eu não sei. Por enquanto, fica pro imaginário subjetivo de vocês. Talvez não exista uma resposta única pra essa pergunta, mas a gente vai voltar pra ela daqui a pouco. Porque eu quero trazer uma outra resposta possível. Coloca um pin nessa pergunta. Pim,
Por enquanto, eu vou falar o seguinte. Eu pensei muito sobre esse filme. Como eu falei, existe hoje uma percepção diferente sobre ele. Hoje, Tropas Estelares é visto como um clássico incompreendido. Uma obra à frente do seu tempo. E dá pra entender por quê. Eu concordo. Mas independente disso, uma coisinha ficou na minha cabeça. E na verdade, é por causa dessa coisinha que eu trouxe esse exemplo especificamente. Tropas Estelares é um filme que diz, ironicamente, que militarismo e guerra são coisas boas, são coisas necessárias. Nossa, como você é necessária. Sem a percepção da ironia, a obra pode parecer boba, simplória, medíocre. Mas imagina se as pessoas tivessem curtido. Genuinamente. Imagina esse cenário. Imagina criar uma história para criticar o fascismo e as pessoas, além de não entenderem a crítica, passarem a glorificar aquilo que você está criticando. Imagina que loucura uma paródia, uma crítica, ser percebida não só como algo genuíno, mas também louvável. Parte 2. O estranho caso da série que ninguém entendeu. The Boys é uma série da Amazon Prime Video produzida por Eric Kripke, que estreou em julho de 2019 e é baseada num quadrinho de 2006 criado por Garth Ennis e Derek Robertson. A trama se passa num mundo em que super-heróis existem, uau, são agenciados por uma mega corporação que não tem exatamente como principal foco o bem-estar da sociedade. Ladies and gentlemen, it is without a doubt a good time to be in the superhero business. A série é um retrato bem cínico, não só do gênero super-herói, mas da forma como o capitalismo tende a comodificar tudo à nossa volta. Se no capitalismo tudo é um produto a ser consumido e fetichizado, segundo essa série, é exatamente isso que aconteceria com os super-heróis se eles existissem de verdade. Por um lado, um bando de McLanche feliz ambulante, por outro, uma espécie de força militar super poderosa a serviço do capital. E eu sei que eu já falei de The Boys aqui nesse canal antes. É um dos vídeos que mais despertou a raiva de uma certa galera por aqui. E eu falo isso com muito orgulho, sabe? A gente tem que se orgulhar do que a gente tem. E se você assistiu esse vídeo que eu fiz lá atrás, você deve lembrar que eu, na verdade, não gosto muito de The Boys. Eu acho a crítica que a série faz meio simplória, meio vazia e um pouco contraproducente, porque a trama é muito focada em mecanismos de choque. Violência, sexo, morte, mulheres brutalizadas. Tudo isso numa história de super-herói? Uau, que adulto! Mas por mais que a crítica seja meio besta, na minha opinião, eu não posso negar que essa crítica existe. E um dos personagens da série que mais sintetiza essa crítica é ele. O Ken humano. Homelander, ou Capitão Pátria em português, é um personagem interpretado por Anthony Starr, e é possível dizer que ele é o vilão de The Boys? Eu posso falar isso em voz alta? Ok, talvez ele não seja o vilão de The Boys, mas é herói eu sei que ele não é, né? Ninguém acha que ele é um herói, né? Ninguém fala isso. Eu tô doida? Ok, esse personagem é tipo uma mistura entre o Superman, Capitão América e Cristina da novela Alma Gêmea. Ele é loiro, branco, do olho azul, a capa do uniforme dele é a bandeira dos Estados Unidos e ele é vendido pro público, no universo da série, como um símbolo de nacionalismo, uma inspiração, a epítome de um verdadeiro herói. Mas o Homelander, de verdade, por trás das câmeras, é um sociopata. Ele não representa justiça, nem moral, nem a verdade, nem qualquer outro valor. Homelander é caos. Ele é uma pessoa horrível que usa seus poderes extraordinários com objetivos egoístas pra controlar os outros, pra conseguir o que ele quer ou por puro sadismo. É poder pelo poder, simplesmente. E é claro, é óbvio que esse personagem é idolatrado por jovens de direita dos Estados Unidos. O que mais poderia ter acontecido? Em novembro de 2020, após os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos, apoiadores do ex-presidente Donald Trump se reuniram na frente da prefeitura de Washington, D.C. para demonstrar seu apoio à batata de peruca, com bandeiras dos Estados Unidos e faixas com os dizeres América em primeiro lugar. Até aí normal. A cerejinha do bolo é que um desses manifestantes chegou no local vestido de Homelander e usando uma máscara do Trump. Esse cara aqui, ó. Por mim, beleza. Logo depois que essa foto começou a circular na internet, os criadores de The Boys reagiram a ela em tom de deboche. Eric Kripke falou que eles estão realmente assistindo a série e o ator que interpreta Homelander se referiu à situação toda como a arte da estupidez ignorante. KKK, eles não entendem. A impressão que fica é que essa situação específica virou alguma chavinha na cabeça dos roteiristas, que nas temporadas seguintes de The Boys passaram a deixar um pouco mais explícito
explícita a natureza fascista desse personagem e o tom satírico da série, o que vem deixando alguns fãs bem incomodados e surpresos ao finalmente perceberem que a série que eles gostam é uma sátira política. Quem poderia imaginar? I love you guys. You are America. True patriots. Em 2022, Eric Kripke admitiu numa entrevista para Rolling Stone que parte da inspiração para o Homelander veio de ninguém menos que a própria Batata de Peruca. Mas ele elabora um pouco mais que isso. Olha o que ele diz. Homelander sempre foi um análogo de Trump para mim. Admito que estou um pouco mais ousado nessa temporada do que nas temporadas anteriores. É que o mundo está ficando mais grosseiro e menos elegante. Estamos mais irritados e assustados com o passar dos anos, então isso vem se refletindo em nossos roteiros. Mas parte disso é a jornada natural do Homelander. Ele tem essa combinação inflamável entre fraqueza e insegurança e poderes e ambições horríveis. E isso é uma combinação mortal. Tudo que ele quer é ser a pessoa mais poderosa que ele pode ser, mesmo que ele seja completamente inadequado em suas habilidades para lidar com isso. Então é a vitimização de um homem branco combinada a uma ambição descontrolada. E essas questões simplesmente refletem o cara que era a porra do presidente dos Estados Unidos. E essa é uma questão maior do que apenas o Trump. Quanto mais figuras públicas agem de forma terrível, mais fãs eles ganham. Esse é um fenômeno que queríamos explorar, que o Homelander está percebendo que ele pode realmente mostrar às pessoas quem ele é de verdade e elas vão amá-los por isso. Familiar, né? Eu gostei do que ele falou. Eu acho que essa fala dele demonstra um certo conhecimento de mundo e da gravidade das coisas e da responsabilidade dele como alguém que tá contando histórias. E eu acho que The Boys se tornou uma série melhor depois dessas coisas. Eu ainda não gosto muito, não é muito minha pira, mas eu admito que melhorou. Mas olha o que aconteceu depois disso. Essas declarações irritaram muito alguns fãs que simplesmente se recusavam a entender o Homelander como o vilão, ou mesmo entendendo The Boys em si como uma crítica, ficaram ofendidos ao se perceberem como alvo da crítica. E a série vem deixando cada vez mais explícito o tom satírico e político, com a terceira temporada abordando diretamente questões raciais e traçando paralelos bem óbvios com o problema da brutalidade policial nos Estados Unidos. Black lives matter. Fuck you, walk away. All lives matter. All lives matter. Soup lives matter. Soup lives matter. Então, né? A repercussão online depois dessa cena, especificamente, foi aparentemente a gota d'água pros fãs direitistas de The Boys. Não foi a única gota, mas foi uma gota. Um pandemônio. Como assim o cara que fala que todas as vidas importam diante de um grupo de pessoas negras tá errado? Como assim, de repente, tem lacração na série que eu gosto? Como assim o cara que se veste com a bandeira dos Estados Unidos é um sociopata fascista? Meu Deus! A lacrosfera. O jornalista Ryan Broderick relatou em detalhes no Twitter o colapso dessa galera no Reddit. Refletindo sobre o problema de uma forma geral, ele diz o seguinte: os usuários que reclamam da terceira temporada de The Boys querem um passado trágico pro Homelander para que eles não precisem refletir sobre por que eles se sentiram tão atraídos pelo personagem em primeiro lugar. E aí que tá, né? Por que as pessoas gostam do Homelander? Por que tem gente que insiste em glorificar esse cara, mesmo com a série fazendo esse esforço enorme de retratar esse personagem como um vilão? E tudo bem gostar de vilão. Não tem nada de inerentemente errado em gostar da bruxa da Pequena Sereia, ou achar a Malévola um ícone LGBT. Tá tudo bem. Mas no caso de The Boys, as pessoas não estavam simplesmente se divertindo com o personagem que elas gostavam. Elas estavam incorporando pra si a estética desse personagem em manifestações políticas. Uma pessoa literalmente se fantasiou de Homelander numa manifestação a favor do Donald Trump, o cara que tava supostamente sendo parodiado nessa série. Tipo, galera, gente, amores, que delírio é esse? Dá vontade de chegar numa manifestação dessa, pegar o microfone e falar assim: gente, vocês não vão recuperar o afeto que o pai de vocês negou na infância. Não adianta correr atrás disso agora. Tô falando de The Boys, mas vocês sabem que esse fenômeno não é restrito a The Boys, né? Isso vem acontecendo repetidamente. Existe uma ideia de que algumas obras de ficção são e sempre foram progressistas, de esquerda, antifascistas, lacradoras, mas que de uns tempos pra cá, elas vêm sendo mal interpretadas por uma fanbase ignorante e reacionária. O famoso e arquetípico nerdola. Pessoas estranhas que não conseguem entender que Star Wars é e sempre foi uma narrativa anti-imperialista, por exemplo, ou que X-Men é uma alegoria sobre minorias sociais, e que uma série que mostra um grupo de pessoas endividadas se sujeitando a uma competição sádica e violenta, que funciona como um espetáculo para meia dúzia de bilionários, é uma perfeita descrição da vida no capitalismo, ao contrário do que diz o deputado Kim Kardashian. Enfim, eu me lembrei dessa história aí também, embora o vídeo não seja exatamente sobre isso. E aí, parece? E a resposta a esse estranho fenômeno é quase sempre muito
muito parecida com essa declaração do Neil Gaiman. Eles é que não entenderam. O que dá a entender que a situação é a seguinte: de um lado, a gente tem um grupo de criadores, roteiristas, diretores que estão dando o melhor de si para que suas ideias vanguardistas e progressistas sejam compreendidas pela audiência. E do outro lado, a gente tem uma massa monolítica de nerdolas, ignorantes, misóginos e racistas que se tornaram fãs dessas histórias quase que por acidente. Porque se eles tivessem entendido direito desde o início, a situação seria outra. Como o mundo seria se as pessoas tivessem entendido Star Wars? A barreira do entendimento midiático, político e ideológico tá na burrice desse grupo de pessoas ignorantes. Mas será que é só burrice mesmo? E como eu disse no início, eu não tô descartando totalmente a burrice. Existe a burrice. Mas será que não tem algo a mais? Será que não tem alguma armadilha semiótica nessa situação toda? É uma armadilha semiótica, né? Parte 3, armadilha semiótica. Leni Riefenstahl foi uma cineasta alemã do começo do século XX e uma grande filha da p***. Ela produziu uma série de filmes de propaganda de certos partidos e foi uma das principais representantes do ideal estético promovido por essa galerinha tão bacana. Essa imagem que tá passando na tela é um trecho de um filme dela, de 1938, chamado Olímpia, que documenta os Jogos Olímpicos realizados nesse ano em Berlim, na Alemanha. A obra ganhou muitos prêmios na época, principalmente por causa do rigor técnico e das inovações de linguagem cinematográfica. Muito do foco do filme tá nos corpos dos atletas, na performance deles e na lombra visual de uma forma geral. Essa queridona aqui foi uma grande pioneira em várias técnicas de filmagem e muito do que ela fez continua sendo replicado até hoje. Depois da Segunda Guerra, ela tentou muito se distanciar de certas pessoas e se recolocar no imaginário coletivo como uma grande apreciadora da beleza. E vários estudiosos e professores de cinema até hoje se referem a esta nobre senhora como uma grande visionária, e a conexão dela com passa às vezes como um detalhe desconfortável, que não merece muito mais do que uma simples menção. Bobagem, gente. Vamos aprender a separar o artista dos crimes contra a humanidade? É como se a contribuição estética da Leni Riefenstahl tivesse separada de todo o resto. Mas isso não é verdade. Tudo que a Leni Riefenstahl fez fede a nazismo e a supremacia branca. A maneira como ela retrata os corpos dos atletas e a forma como ela glorifica o triunfo do indivíduo em contraste com o coletivo é totalmente coerente com os ideais do Terceiro Reich. E isso não sou eu que tô dizendo não, tá? São especialistas e estudiosos. O escritor Rainer Rotter, especialista em história do cinema, explica da seguinte forma: no filme Olímpia, os atletas são colocados em cena por ela na condição de ideais. Desde então, a apresentação do corpo atlético adquiriu um viés de propaganda e se tornou o ideal moderno de beleza. Olímpia glorifica a Alemanha nazista como herança da Grécia Antiga, tanto do ponto de vista estético quanto político. A acentuação do estético, do ideal purificado, purgado de todas as imperfeições, inseriu-se fluidamente na propaganda racista. Essa joinha aqui, essa queridona, não foi só influente na arte de fazer filme. Quando ela glorifica um objeto, um líder, uma pessoa, um atleta, um indivíduo, ela faz uma série de escolhas estéticas. E essas escolhas estéticas continuam aparecendo em tudo que é lugar até hoje. O nosso jeito de glorificar as coisas, de identificar o que merece ser glorificado, ainda é muito parecido com o jeito dela. E não é só ela, não. Um filme de 1915 chamado O Nascimento de uma Nação é tido como uma obra que basicamente codificou a linguagem do cinema. É a primeira vez que um filme tinha um close-up, uma trilha sonora original, montagem paralela e vários outros recursos usados para contar uma narrativa coesa. Muito da gramática do audiovisual começou com as técnicas que aparecem pela primeira vez aqui. E o diretor, o D.W. Griffith, usou essas técnicas para contar uma história que glorifica a Ku Klux Klan, que justifica o racismo e que enaltece a supremacia branca. Meu objetivo aqui não é cancelar esses filmes antigos. O que eu tô tentando dizer é que esses filmes não podem ser separados do contexto ideológico em que eles são produzidos. Essas técnicas, essas formas de se fazer filme, não podem ser dissociadas do objetivo ideológico delas. Isso não significa que a gente precisa esquecer que elas existem, ou que essas obras precisam ser apagadas da história. Novamente, não é uma questão de cancelamento. É justamente o contrário, é sobre a gente lembrar, sobre a gente resgatar criticamente a forma como certos valores morais e políticos são glorificados no audiovisual,
tá muito conectada com o nazismo e com a supremacia branca. Uma boa parte do nosso cinema hoje ainda fede a nazismo e a supremacia branca. Uma boa parte da nossa arte e de muitas outras coisas ainda tá impregnada por essas ideias. E a gente precisa entender como e por que isso acontece. E, na minha opinião, é isso que tá errado em The Boys e tantos outros filmes e tantas outras séries. Por mais que o roteiro diga com todas as letras que esse personagem não deve ser cultuado, ele é esteticamente cultuado por causa da forma como ele é filmado, por causa da forma como ele é apresentado pra audiência. Together we will make sure that this never happens to our great nation ever again. Whoever did this to us will hear from all of us. E é claro que The Boys não é o único exemplo. A cultura pop tá cheia de personagens masculinos, brancos, moralmente questionáveis, que são lidos como grandes aspirações de moralidade por um grupo de homens brancos ressentidos. O que não significa que é necessariamente errado você gostar desses caras ou dessas histórias. Você gosta do que você gosta, longe de mim te julgar, mas talvez seja interessante refletir sobre como a gente engaja com esses produtos. Porque são muitos e eles não estão só nos Estados Unidos, não. A gente tem até uma versão brasileira desse personagem. Olha que bacana. Talvez o exemplo mais didático, não só do cinema brasileiro, como do cinema como um todo. Olha que honra que a gente tem. Olha como a nossa arte é poderosa. Esse exemplo é tão representativo, tão icônico, que talvez você já saiba do que eu tô falando. Você sabe do que eu tô falando. Não sabe? Hã? Tropa de Elite é um filme de 2007, dirigido por José Padilha e estrelado por Wagner Moura, que interpreta um capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro, o famoso BOP. O BOP foi criado para intervir quando a polícia convencional não consegue dar jeito. E no Rio de Janeiro, isso acontece o tempo todo. A trama acompanha esse cara enquanto ele mesmo narra o cotidiano do combate ao tráfico e o treinamento de um possível substituto quando ele finalmente, supostamente, em algum momento, criar coragem pra sair do batalhão. É isso que ele quer, aparentemente. Eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela. Esse personagem tá sofrendo, tendo crise de ansiedade, o casamento dele tá abalado, ele tá à beira de um ataque de nervos por causa da constante exposição à violência e as barbaridades do mundo do crime e do sistema policial. Imediatamente tenho crise de ansiedade. Tropa de Elite é um filme crítico à polícia enquanto instituição e ao uso de violência nas favelas. Mas é uma crítica meio esquisita. Ao mesmo tempo em que o filme denuncia as barbaridades cometidas por policiais e a forma como essa instituição tá corrompida por dentro... O nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra numa favela. Caralho, parceiro. Faca na caveira, irmão. Vamos dizer assim... Quando eu vejo passeata contra a violência, parceiro, eu tenho vontade de sair metendo uma porrada. Sendo bem gentil... Mas é assim mesmo que a gente tem que ser. Os nossos homens são formados na base da porrada. É um filme que tem muita dificuldade de escapar de certas armadilhas semióticas. Olha isso. Nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra numa favela. Faca na caveira, irmão. E eu sei que eu tô colocando várias cenas fora do contexto da história, mas é justamente esse o ponto. Quando você ouve essa música, o que é que você pensa? Ou melhor, o que é que você se sente induzido a pensar? Letra A: nossa, que instituição corrupta e estruturalmente danosa para a sociedade. Ou letra B: aqui é BOP, caralho. Tropa de Elite é um filme que se vale de uma suposta crítica ao aparato policial pra espetacularizar a violência contra a favela e alimentar o ódio contra o pensamento de esquerda, e que deu ao personagem principal, um policial, aquele gostinho de anti-herói torturado que luta contra o sistema e extravasa os próprios demônios em gente pobre e em mulheres. É um filme que, na ânsia de construir uma estética palatável para uma grande audiência, faz questão de repetir as mesmas frases que qualquer fascistoide médio punitivista educado pelo Datena ouve todos os dias na TV. Quem matou esse cara aqui foi você, seu fiado! É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! Seu merda! Mesmo que o filme, em tese, diga que esse cara tá errado, eu não sei se ele diz tanto assim não, viu? Olha o que ele diz esteticamente. Olha como esse cara é apresentado pra audiência. Olha como ele é glorificado. E olha como ele é transformado num símbolo de uma sociedade ressentida. O nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra numa favela. Então não é à toa que esse personagem é idolatrado por tanta gente que tá ali, na beirada do imaginário fascista. Não é à toa que tantas pessoas incorporaram pra si a estética
estética de Tropa de Elite. A caveira do Bop, as músicas, as frases do Capitão Nascimento que eram repetidas em tudo que era lugar. E não ajuda também que o diretor de Tropa de Elite, o José Padilha, se tornou um grande xarope e uma das principais referências do antipetismo, que é o berço do bolsonarismo, que é a carinha do fascismo brasileiro do século XXI. Discorde aí na sua casa. Tropa de Elite não inventou o fascismo brasileiro, mas o filme fez um excelente trabalho em reconstruir esse imaginário para os nossos tempos. Ele fabricou uma estética onde esse pensamento se torna aceitável e mainstream. Eu não sei se José Padilha fez isso de propósito porque eu não leio mentes, mas intencionalidade e lógica importam muito pouco, porque o imaginário fascista é mais estético do que lógico. E eu não tô falando necessariamente dos grandes líderes, mas da pessoa comum que embarca nessas ideias. A parte sedutora desse imaginário fascista, pra uma pessoa comum que às vezes nem sabe o que é fascismo, é justamente a sensação de poder, a estética do poder, a narrativa de recuperar um poder que você sente que foi retirado de você. E tanto o Capitão Nascimento quanto o Homelander estão justamente nesse lugar, o lugar da estética do poder. Mesmo que o texto de Tropa de Elite ou de The Boys diga que não é certo idolatrar esses personagens, eles são esteticamente idolatrados. Mas eu não tô falando isso da minha cabeça não, tá? Deixa eu citar um negócio aqui pra parecer inteligente. Um professor da Universidade de Yale, chamado Jason Stein, ele fala o seguinte: parte do que a política fascista faz é dissociar as pessoas da realidade. Você faz com que elas embarquem nessa versão fantasiosa da realidade, geralmente uma narrativa nacionalista sobre o declínio do país e a necessidade de um líder forte para devolvê-lo à grandeza. E a partir daí, sua âncora não é o mundo ao seu redor, é o líder. E na falta de um líder literal, o imaginário fascista conduz a pessoa a procurar essa âncora em outros lugares. E a cultura pop tá repleta de figuras que preenchem esse vazio. Do Capitão Nascimento ao Homelander, mas não só eles. Você tem toda uma gramática audiovisual que é construída, em grande parte, a partir de uma estética militar e individualista que glorifica ações individuais em detrimento do coletivo, o grande líder, o escolhido, o cara que sozinho resolve, o que se destaca no meio de uma multidão amorfa, homens brancos com corpos esculturais desprovidos de libido, corpos que só servem pra performance de guerra. Então quando você mostra um personagem assim, não importa o que ele diz, a estética já conta a historinha inteira antes que qualquer palavra seja dita. E a gente tá cercado por essa estética. Ela tá em tudo que é lugar. Na propaganda, no cinema, no videoclipe, na internet. If you can beat your friend one-on-one, beat him. Steal it. Take it. É praticamente impossível escapar disso. O que me leva de volta a 1997. Let's sum up. This year we explored the failure of democracy. Tropas Estelares flopou em 1997. E dá pra entender por quê. Não era só o contexto cultural da época. Não era só porque as pessoas não entenderam. É porque o filme é um desafio semiótico. É difícil. É porque o Paul Verhoeven tava tentando subverter a estética em si. Ele não quis cair nas armadilhas que The Boys e Tropa de Elite caíram. O diretor não usa os códigos e símbolos convencionais que indicam pra audiência pra quem ela deve torcer na história. E como resultado, o filme parece vazio, simplório, mesmo sendo exatamente o contrário disso. É esquisito assistir Tropas Estelares mesmo entendendo todo esse contexto. É um filme muito dissonante de tudo que a gente tá acostumado a assistir. Os protagonistas não são heróicos, mas sim apáticos. Os momentos que supostamente deveriam ser triunfantes ou algo do tipo, parecem letárgicos. É tudo meio dormente, o que é ainda mais destoante num gênero narrativo e numa indústria tão dominados por narrativas triunfantes de militarismo e de individualismo. Existe um problema maior do que supostamente a burrice de alguns fãs. Os nossos códigos, a nossa gramática, a nossa forma de comunicar ideias já são naturalmente enviesadas. Existe história por trás dos códigos e símbolos que aparecem no nosso cinema. Existem valores, existem ideologias implícitas por trás de um ângulo de câmera, de um jogo de luz e de uma paleta de cores. Esses elementos contam histórias inteiras antes mesmo de qualquer frase ser formulada. É por isso que é mais fácil para pessoas como Neil Gaiman e o Eric Kripke simplesmente jogar a culpa num grupo de fãs alucinados. Dizer que um cara que foi numa manifestação antidemocrática fantasiado do personagem que você criou é simplesmente a arte da estupidez ignorante ou algo do tipo. Ah, ele não entendeu a história. É mais fácil usar esse tipo de retórica do que tentar entender o que você, enquanto criador, fez de errado. O que é que tem na história que você escreveu que faz com que tanta gente interprete exatamente o contrário do que você quis dizer. É mais fácil embarcar nesse tipo de argumento do que tentar encontrar novas formas de se construir narrativas e escapar dessas armadilhas semióticas. E eu falo isso enquanto criador também, enquanto pessoa que faz vídeo na internet, como uma pessoa que muitas vezes
é mal interpretada, como uma pessoa que tem essa dificuldade também. Não é fácil, não é simples, não é uma chavinha, mas a gente tem que continuar trabalhando, aprimorando essas coisas. E eu sei que é difícil, já que, como a gente demonstrou aqui, isso não é um problema que se resolve só com decisões individuais. Mas ainda assim, quando alguém como Neil Gaiman é questionado sobre os fãs racistas do quadrinho que ele criou, eu esperava uma resposta melhor do que simplesmente eles não entenderam. Porque sim, eles podem não ter entendido. Mas por quê? E o que você acha que precisa ser feito para que você seja melhor compreendido? Ou pelo menos para proteger as pessoas que são alvo do discurso de ódio promovido em partes pelo seu trabalho. Existe um nível de responsabilidade aí. Não é o autor sozinho que precisa carregar esse fardo. Mas esse fardo existe. E do jeito que as coisas estão, assim, do lado de cá da história, de quem assiste, de quem acompanha a cobertura na imprensa, longe de mim insinuar nada, mas parece que o discurso de ódio acaba sendo meio lucrativo pra vocês que estão aí, do lado de lá. Se você olha pra cobertura de Sandman nas semanas antes do lançamento da série, é até difícil achar um artigo que não tivesse relacionado aos comentários racistas. Quando eu terminei de assistir a série, eu fiquei muito interessado em ler textos de pessoas negras falando sobre a troca de raça de alguns personagens. Eu queria muito saber se algum crítico negro tinha tido algum olhar interessante sobre essa questão, sobre a morte e sobre as questões raciais como um todo na série. Eu me interessei muito sobre esse assunto, mas foi muito difícil encontrar alguma coisa. Esses textos existem, mas para eu conseguir chegar neles, eu precisei primeiro ser bombardeado com a extensa cobertura da imprensa sobre os discursos de ódio. É quase como se esse discurso de ódio tivesse sendo usado como marketing da série. E talvez você esteja pensando assim agora que, a culpa é da imprensa e não da Netflix ou dos autores. Mas eu queria lembrar você que a assessoria de imprensa existe. A cobertura da imprensa sobre um determinado produto cultural, ela não é tão orgânica assim quanto ela parece. Ela é parcialmente impulsionada pelas empresas que produzem esses conteúdos, tá? Parcialmente. Longe de mim insinuar alguma coisa. Mas assim, longe de mim. Muito longe de mim. Assim, longe pra caralho. Longe de Osasco. Longe de mim. Eu só queria relembrar um negócio aqui agora, antes de terminar. Lembra que eu falei que os fãs de The Boys estavam derretendo no Reddit depois que a série referenciou o movimento Black Lives Matter? Pois é, vários desses comentários racistas viraram notícia porque eles apareceram primeiro no Twitter oficial da série, pra promover a temporada. Por mim, beleza. Entenda, eu não tô dizendo que a culpa é do Neil Gaiman ou da pessoa que administra o perfil de The Boys no Twitter. O que eu tô dizendo é que existe um problema maior do que todas essas pessoas. Um problema que abrange a cultura pop e a crítica especializada e o modelo de negócio que mantém essas duas coisas funcionando e a forma como essa crítica é distribuída na internet, que faz com que polêmicas sejam fabricadas para que o conteúdo chegue mais longe, para que meia dúzia de bilionários lucre muito às custas de disseminação indiscriminada de ideias fascistas. A culpa é do capitalismo, basicamente. Obrigado pela atenção. Trabalheira danada esse vídeo, viu?